Olá pessoal, o tema de hoje, procuração, uma explicação rápida, objetiva e didática para você. Vou trazer para você aqui modelos na tela do seu computador ou smartphone, procuração pública e procuração particular, procuração privada, tá? Em apenas 5 slides, fica aí que você vai ver na tela do seu computador ou smartphone, como já está vendo aqui agora ao seu lado direito, uma procuração pública. Essa é uma procuração pública. Vamos analisar aqui com mais calma. Então, nós falaremos de procuração pública e privada, a procuração ad judicia e a ad judicia et extra, mandante, mandatário, outorgante, outorgado, Código Civil, Código de Processo Civil e também um reconhecimento de firma, tá? Então, nós temos aqui ao lado esquerdo uma procuração pública e aqui ao lado direito uma procuração particular. Tá? Então vamos falar da diferença. A procuração pública é interessante porque ela acaba sendo mais segura. Por quê? Porque aqui é um tabelionato que está redigindo a procuração, está recebendo os documentos, analisando a validade dos documentos, a autenticidade dos documentos. Então, nesse caso, ela acaba sendo mais segura e por isso muitas vezes ela é exigida. Então nós temos aqui número da procuração que faz, todos os dados aqui de quem está passando, olha só, compareceu como outorgante. Outorgante é aquele que outorga poderes. Então quem é outorgante? É quem outorga poderes. Quem está recebendo esses poderes do outorgante é o outorgado ou outorgada, né? Conforme o caso. E aí vem todos os dados, né? CPF, RG, endereços, dados pessoais que nós sabemos, e aí vem reconhecidos documentalmente por mim, tabelião de notas, e de cuja identidade e capacidade dou fé. Olha só como é interessante, né? Isso não tem na procuração particular, porque particular você mesmo faz, qualquer pessoa pode fazer, sem muita formalidade. E pelos representantes da empresa, no caso, né, que nesse caso aqui é uma pessoa jurídica, uma empresa, e pelos representantes da outorgante, foi dito que nomeia e constitui seu procurador, e aí vem aqui quem está recebendo os poderes, que no caso é o outorgado ou outorgada, como nós falamos, que é o procurador, tá? É a mesma coisa. E aí vem todos os dados aqui dessa pessoa que recebeu poderes, e olha só, o mais importante de tudo, desde já, o mais importante de tudo são que tipos de poderes, quais os poderes que essa pessoa está recebendo. O outorgante está passando para o outorgado ou outorgada. Neste nosso exemplo aqui, cada caso é um caso, é óbvio, né? Poderes específicos para, depois desse para que é o mais importante, para representar a outorgante isoladamente perante a autoridade certificadora, tal. Então, esse aqui é apenas um exemplo, como nós estamos dizendo. Podendo praticar todos os atos e assinar todos os documentos, está vendo? E aqui vem o detalhamento, então, dos poderes que ela está recebendo. E que aceita, ratifica e assina, a pessoa assinou aqui o tabelião de notas, né? A fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso, certifico que a procuração está assinada pelos representantes da outorgante e pelo servidor na forma acima mencionada, tá? E aí vem aqui em testemunho, o tabelião de notas assina, aqui nós temos uma procuração pública e ela recebe um registro, ela fica registrado lá no tabelionato de notas. Olha só, livro, fica no livro 257, nesse caso aqui, né? Então vem o número o número do livro que ela ficou registrada, a folha também, ó, folha 173, carimbo. Então aqui nós temos o traslado. Olha só como é um documento muito mais solene, muito mais formal, né? É o documento especial de cartório, ok. Olha só ao lado direito a procuração particular. Ela é simples, você vai aí no seu computador, abre o Word, bloco de notas, qualquer coisa que você possa preencher, procuração particular e pronto. Ó, propor este instrumento particular
de procuração, você coloca o seu nome, os seus dados, os dados da pessoa que está recebendo os poderes, né? O outorgado ou outorgada, e pronto. E como eu disse, o mais importante também, a quem confira os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para. Depois do para, que é o mais importante, porque aqui você vai especificar. Não é uma procuração totalmente genérica, que a pessoa pode fazer tudo o que quiser por você. Não, não é tudo. Ela está recebendo poderes para tratar, requerer, assinar papéis, documentos, concordar ou não com o que se faça necessário junto à Fundação Procon de São Paulo. Tá? Então, essa procuração particular ela está limitada para a pessoa fazer esses atos aqui junto à Fundação Procon. É o que nós chamamos de poderes específicos. Por quê? Está especificando Fundação Procon. Então, quando for assinar uma procuração, tome cuidado e veja os poderes que você está outorgando. Pode ter aqui esse amplos, gerais, ilimitados poderes, que algumas pessoas se assustam um pouco, né? Mas como assim? Amplos poderes, gerais, ilimitados. Tá, mas aqui tem uma especificação que é para a Fundação Procon. Se não tivesse essa especificação, aí sim, né, você tem que tomar sempre cuidado com a especificação e para que, até quanto de poder você está outorgando, ok? Vamos continuar. Pronto, lado direito, aqui nós temos a procuração ad judicia. O que é essa procuração? É aquela procuração que você passa para o advogado, advogada, para te representar perante o Poder Judiciário. E aí o advogado, advogada, vai ter todos os dados aqui, o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, é óbvio, né? Que vai ter que ter lá como advogado. E essa pessoa, através do presente instrumento particular de mandato, né, que é a procuração, todos os dados do advogado, outorgando-lhe amplos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, e os especiais, olha, poderes especiais, para quê? Para transigir, fazer acordo, firmar e praticar todos os atos lá. Tá? E aqui bem mais, olha só, no finalzinho tem em especial para propor ação de em face de. Então essa procuração ela está especificando, o advogado vai poder fazer uma ação, defender todos esses atos aqui, apenas nessa ação, a ação de João contra Antônio, olha só, ação de X em face de X. Ou seja, se essa pessoa que está outorgando essa procuração quiser fazer uma ação contra outra pessoa, vai ter que fazer uma outra procuração. O advogado só vai poder usar essa procuração para essa ação aqui, ó, dessa pessoa contra essa. Se ele tentar fazer uma ação, ele nem tentaria, tá? Mas se, por exemplo, por hipótese, ele tentasse fazer uma ação contra a Maria, utilizando essa mesma procuração não daria. Por quê? Porque essa procuração é específica numa ação desse X contra esse X. Tá certo? Então essa é a procuração ad judicia. Por quê? Porque ela é judicial. Ela é utilizada no Poder Judiciário. O mais importante não é o título, tá? Vale lembrar, não é o título. O mais importante é o que está aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, esse advogado ele tem poder para transigir, fazer acordo, está aqui, tá? Que são sinônimos aí no judiciário, mas nesse caso nem é redundância. Quanto mais claro for, melhor, para não ter dúvida. Então, nesse caso aqui, esse advogado pode fazer um acordo em nome do seu cliente, em nome desse outorgante. Por quê? Porque ele está recebendo o poder para transigir, para fazer acordo. Se não tiver isso aqui, ele não pode fazer acordo em nome do cliente. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui ao lado esquerdo a procuração ad judicia, que nós já vemos agora, e aqui ao lado direito uma procuração ad judicia et extra, ou seja, ela pode ser utilizada judicialmente e extrajudicialmente, de forma administrativa. Aqui então nós temos, confere amplos poderes para o foro geral, com as cláusulas ad judicia e et extra.
Nós temos aqui, então, para encerrar, o último slide, como eu prometi para você. Teríamos muito a falar ainda. É um tema, o Código Civil traz muitos artigos acerca de mandante e mandatário, tá? Mas nós vamos aqui falar só o básico, que é o que importa. Código Civil, artigo 653, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para. Então, nós estamos falando de mandato. A procuração é um instrumento de mandato, né? Então, opera-se o mandato ele é regulado no Código Civil, no artigo 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Então, está ocorrendo o mandato. A procuração, olha o Código Civil dizendo, a procuração é o instrumento do mandato. Essa é a definição de procuração segundo o Código Civil. A procuração é o instrumento do mandato. Então, quando você está passando procuração, você é o mandante. Além de outorgante, você também pode ser chamado de mandante. E aquele que recebe a procuração? O seu advogado, outra pessoa que está recebendo a procuração. Além de outorgado, ele é o mandatário. Tá? Então, você é o mandante, ele é o mandatário. Código de Processo Civil, agora para concluir, artigo 105 trata lá da procuração também. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, olha só, então a pessoa passou procuração para o advogado vai estar apto, vai estar habilitado para praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, que é o acordo, tá? Desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. Tá vendo? Tudo isso é exceção. Olha só, que devem, isso é muito importante, que devem constar de cláusula específica. É aquele especialmente que nós lemos lá atrás. Então, quando você receber uma procuração do advogado, o advogado fazendo uma procuração bem feita, ele vai fazer a procuração com essa cláusula específica aqui, para que ele possa transigir, desistir, renunciar, porque caso contrário, ele estará com poderes a menos, ele não vai poder fazer de tudo, não vai poder te representar no processo de maneira ampla. Por exemplo, ele não pode nem firmar um acordo. Se você quiser fazer um acordo no processo, se ele não tiver esse poder aqui de transigir, ele não pode fazer o acordo. Mas o mais comum é que o advogado vai passar a procuração sempre com todos esses poderes aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com quem tenha interesse e também não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique aí em inscrever-se para que você receba as nossas próximas publicações. Até a próxima.